isso aí. Bom, de qualquer forma, a gente sabe muito bem aí, ó. Aí, ó, enquanto ele estiver abaixo da máxima do. Aqui, ó, eu diria que é aqui, ó, nosso ponto-chave, né, para ficar vendido com tranquilidade abaixo desses 5 aqui. Bom dia, bom dia. Bom dia, senhores. Acima Bom dia. daqui, ó, é bom pensar em pouco, ó, né? Igual a gente falou ontem, tudo. Até aqui. Acima daqui. Aqui, ó, já é meio ruim de meter compra, né? Daqui para cá, né? Melhor esperar romper e comprar cá em cima do que comprar aqui nesse meio. E ele está querendo abrir, olha, ele já esteve no 141, quase no 142, agora está no 140, redondo. Você está abaixo desse ponto aqui já. Você que mandou aí no 154. Foi Caraca, eu. vai ver esse gap todo? Ó, o primeiro time Ah, do não vai fazer leilão isso hoje foi lá em não. 154 mil. Acho que ele vai abrir por volta de 140, 500. É o ponto de compra, inclusive, de 120. 140 no momento. É isso, 140. Abaixo daqui a gente pensa em quê? Em venda, tá, pessoal? Abaixo a gente pensa em venda, mas está muito lá embaixo para vender, né? Aqui é mais fácil comprar. Os primeiros pontos da compra estão depois esse aqui. Chegando aqui, você já tem que começar a pensar em venda, né? Na Fiz uma verdade, comprinha aí, saí na linha roxa. Fúcsia, né? cabeça vendedora, tá, pessoal? PBTL do diário, tá, pessoal? Lembrem disso. Média de 215, mas eu não vendi mesmo, tá? Nem comprei. Nem comprei, nem vendi. Vou esperar. Esperar ele tomar algumas decisões importantes aí para a gente estar. Estou fazendo uma falhazinha de baixo. Pegaram a falha de baixo, eu dou um minuto. A compra. Essa eu peguei. 140, 165, protege. Atenção aí. 0 a 0 e deixa para ver se vai. A Meira, apesar da, assim, da cabeça ser vendedora, porque ele abriu abaixo dele ponto lá, ele já abriu muito abaixo. Não pode acreditar que o preço vai só cair. Ele pode cair, mas, cara, quando abre muito baixo assim, o repique é doído. Bom, lá para o diário, a gente CDM do 3. tá esperto aí, tá? Eu fiz uma comprinha. Eu não cheguei a pegar essa falha de fundo do uma. Eu fiz uma comprinha pela região, stopzinho curtinho, e deixei ele desenvolver até ali. Peguei 125 pontos, estava com dois contratinhos. Deixei aí os. Peguei 290 pontos no total aqui. Foi bom, foi bom. Falhou alta também, 1 minuto, tá? Perfeito. Deu a baixa, deu a compra, falhou a venda, deu a venda. Falhou CDM a do compra, 3, deu Jô? a venda. Hein? CDM do 3? Tá Tá, ativado. CDN do Pagando ele. 3, CDN do 3, sim. Mas, eu vou tentar pegar pela mínima do 3 agora. Perfeito. 3 do 1.
sabendo que ele pode estar emburacando aí, tá? Tô vendido esperando que ele vá para fundo, tá? Vai dando CDM do 5 também, né? Do 10 também. Tá vendo? Eu ia tentar comprar lá no fundo do vendo 3, né? Se ele não for, vou ter que. Eu ainda estou vendido pela falha do 4 do 4 no topo do 1, né? Tá querendo descer, não. O CDM do 5 está ativo, será que não está influenciando? Já comprei o 6. Não desceu? Perfeito, perfeito. O 6 do 1, tá? Alvo 140, 350, 400 e pouco. É o que eu acabei de falar com você agora, para entrar errado é um problema, mas sair errado é um problema maior. Você tem que perceber que a coisa deu, tá, né, ruindo antes de dar merda, né? Perfeitamente. Não gostei. O 6 era para ter ido embora. Subido. Não subiu. Ele respeitou mais uma vez o topo do 1, né? Na massa, É, eu tô comprado aí agora, eu deixo rolar, não tem. Protege. Senão eu vou ficar batendo. Eu já bati 3 operações. Estou na terceira, né? Comprado em que eu 6 no minuto. A favor do 5, a favor do 3. 10. O 10 ainda vai fechar, né? Mas sim, podemos considerar que parcialmente a favor do 10. Ah, 6 no minuto não fechou legal, mas tá bom, tá acima dessa linha do 240 aí, que é aquele 2 lá do 240. Eu nem ia botar a linha, né? Mas depois que eu vi que era um 2 com alto volume, cara, aí não teve jeito. Esse aqui, Candle 1, é um 2 com alto volume, tá? Ô, Gilson, no 15 minutos ele não ficou devendo o toque na média de 200? Pode. pior que. Pô, mas ele já tá vindo dela, né? Baixo. Aí baixo, lembra? Na sexta-feira. Isso aí, perfeito. É o que eu falo para você, o mercado não é perfeito. E ele não pode ser perfeito. E tem também a questão da média de 200, das médias, né, serem uma região, não só a linha em si, né? É Se a isso. gente for considerar assim, ele já deu o toque ali É isso. na média. Exatamente. Esse candle 92 do diário, ele é um candle de impulsão de baixa no topo, né? Se pensar nisso, ele só não foi no bom ponto para vender ainda. Bom ponto de venda é ali em cima, né? 140, 595. Pode parar no 140, 250? Pode, lógico. Mas ele, né? Aqui é o ponto de. Estava tentando jogar para alta, segurou, só que esse aqui já abriu um alvo, praticamente um alvo.
Gilson, essa linha aí que ele tá testando agora é uma linha do 120, não? É um alinhamento 120? Eu não É. considero ele muito forte, não, tá? Tá, O perfeito. do Candle 4 de 120, ele não é muito forte, não, tá? cento Não, e vinte e H1. não como resistência, tá? Perfeito. Se esse preço estivesse descendo nessa condição aí, eu ia dizer para você, ó, e ele já tivesse feito aquele movimento ali de não conseguir passar dele várias vezes lá no 3 minutos, eu já estaria vendido se aquele Candle 4 ali fosse negativo. Mas como ele é positivo, eu não considero ele forte como resistência, não, tá? Não Não, o perfeito. considero, não considero ele para não assassinar o português, porque não o considero forte como resistência. Pelo 10 ele pode testar lá embaixo agora. Hum? 10. No caso, pelo 10 ele teria que testar a máxima dele, fechar abaixo da máxima, e ele iria testar, né? Pico, né, do gatilho 1 do 10. Isso aí. Para Também pelo falhar CDM. a fibra, 1 minuto, não tem falha para queda, para queda, não tem. Minuto é comprador. Comprador peronomútil, né? Ele é assim, ele é um comprador meio embolado, né? Mas como eu te disse, eu não considero essa linha. Eu botei porque a gente não sabe onde o preço ia abrir. Ele abriu abaixo dela, ela está aí, mas eu não considero essa linha. Forte para mim é 140, 150. Ali para mim é um alvo. Esse aqui. Aqui, quando ele Meu der. irmão fez uma venda, Gilson. Ele é muito macho, macho. Eu acho até que um dia vai cair, mas ele tem que esperar se pegar no 140, 150 ou no 140, 595. Lá ele pode pensar em venda, tranquilamente. Ou se ele visse aí uma falha boa, né? Uma falha de comprimento boa. Ó, no 10 agora, pode ser que dê. Aí teu irmão estaria certo. Ele tá estudando com o Pedrinho? Pedrinho. É, Pedrinho. Aí, ó, ele pode pensar em começar a procurar alguma coisa aí. E mesmo assim, eu diria que não está muito bom para isso, não, porque ele tem um alvo aqui para dar, ó, 140, 250, pô. É sem contar 3 ciclos das médias, praticamente, contra essa vendinha aí também. Não, não que seja muito importante pela região e tudo mais, mas mesmo assim estão ativos, né? Aí, ó, tá subindo. Mais um pouquinho, ele me paga a minha meta. Aqui já me Enquanto pagou. isso, enquanto isso, o irmão do Cláudio está aí socando a venda. Funciona, de vez em quando funciona, a maioria dos dias não funciona, toma um cabo. Mesmo que ele ganhe dinheiro, ele fica estressado. A ideia é operar isso daí sem ficar estressado, né, pessoal? Ficar Perfeito. estressado já começa a perder dinheiro. O estresse. E cabelo. Perde tudo, né? Tesão, cabelo, pode arrumar um problema Juninho estomacal pega. ali, doença brava. Espera a coisa acontecer. Ó, 1 minuto não deu falha. Ah, mas deu alvo. Mas deu falha. O 10 minutos não deu falha. Trabalhando. Eu acho que no máximo uma falha de fibo pelos 5 minutos. Isso se fechar abaixo ali, né? Mas, de qualquer forma, Não é está bom esperar um querendo. 10. Hã? Não está querendo falhar, né? Isso Ó, um aí. minuto rompeu, confirmou o rompimento. Significa Perfeitamente. mais um pouquinho. 140 aí do diário aí, essa linha do diário.
Olha ele indo, olha ele indo. Olha lá, você 40, 310, aí já deu. Falando, porque lembra que eu falei que esse aqui não segura? Esse que você Sim. perguntou? Segura, cara. Exatamente. É assim, ele de vez em quando segura, aí você vai ver, não é ele, é porque você vai ver no 30 minutos tem, né? Um gatilho lá para segurar, mas esse cara é que ele segura. Ele só está aí porque a gente não sabe onde o preço ia abrir. A gente falou, pô, o que que é importante, né? Para o intraday, se eu não sei onde vai abrir. Eu tenho noção, mas não sei. Já falou para o teu irmão sair da venda aí, ô Cláudio? Eu não. Cara, o cara é muito amigo do irmão, hein? Ué, eu falei pra ele, eu comprei. E disse o motivo. Se ele saiu, eu não sei. Ué, eu não sei onde é o alvo dele, nem o stop. Eu falei que eu comprei. Agora, basta ele acreditar no dele ou no meu, né? O problema também, Claudio, de vez em quando, que pode acontecer, é igual eu já vi rolando. É a pessoa entrar trocada a posição contigo, entendeu? Se você falou que comprou, ele vende. Só para Não, testar, mas ele, sabe? ele falou que vendeu antes de eu falar que comprei. Eita, entendi. Ele É, vendi. Aí eu esperei, falei, comprei, eu tô comprado. Ele não falou mais nada, não. Não sei o que ele fez, não. Não é questão de ser amigo ou inimigo. Eu falei o que eu fiz, né? Agora, não, sim, quer sim. acreditar na venda e desacreditar na compra, eu vou fazer o quê? Não tem o que fazer. Posso falar para ele, sai. Aí eu falo, sai e depois dá certo. Eu falo o que eu tô fazendo. Você tá se sentindo no meu lugar aí. Exatamente. Você Mas eu acabou já de, vi, você acabou de inclu- descrever aí. eu já vi, e até falei para ele na semana passada, eu já vi duas pessoas operando, um na compra, um na venda e os dois ganhando. Um fez E um dos dois dando martingale. loja. Um fez martingale, ou teve estresse. Tem uma perda, cara, tem estresse. Não, é Tem. questão de alvo, Gil. É questão de alvo. Às vezes o cara tá numa compra com Não, alvo é maior, o questão cara de tá numa venda com estresse. alvo menor. É estresse, cara, que você está esquecendo da parte do estresse. O cara que fica muito tempo no drawdown, ele se lasca, entendeu? Mentalmente ele fica perdido, ele fica com medo de fazer Vou operação. perguntar para ele aqui, se ele tá na ordem aí. O problema Ah, deu o do. primeiro alvo dos 5 minutos foi dado, tá? Que foi lá Foi. nos 40, 340, né? Então, aí ele pode cair sim, você se não protegeu, já era para estar protegido. Pelos Deu o 5 minutos. deu o alvo do CDM do 3 e deu a proteção do 5. O 5 não deu alvo ainda, final. Tá? O 3 deu. Ô, Gilson, se ele devolvesse o topo do Canal 2 do 5 a gente pode considerar uma falha? É pra, O próprio 10. Topo é, do um, né? Do 2 não, do um. Não, mas o 1 é negativo. O 2 teoricamente, seria positivo. que é O 1 negativo? do 5 é negativo? É, a abertura dele não passou o fechamento de ontem. É verdade. Ele não está certo, ele não está errado, não. Mas tudo bem. É o topo do 1, tá? É o topo do 1 mesmo? É, Tá. Desse mesmo ponto, ele faz o topo do 10 também. já deu uma entradinha vendedora aí para quem está apressado no 18, no 19. Ó, Pedro, tira o Já dedo quer da venda aí, apressado. Pedro. Ó, se o Já stop tô dele, vendido. se o stop do meu irmão tiver acima dessa média de 200, a venda dele tá começando agora, tá passando sufoco, mas fazer o quê? Não, mas esse preço do sufoco aí, eu acho que ele vai voltar a subir, tá? Tanto que eu não saí da minha conta. Mas o estresse, para mim, tem um preço alto, cara. Altíssimo. O Vale a meu pena. estômago ainda tá se recuperando do mês passado, pô. O estresse tem um preço altíssimo. Ele te põe medo de operar, entendeu? Não acho legal por esses aspectos aí, entendeu? Eu acho que é venda, tá? Eu acho que é venda. O movimento macro é vendedor. Macro do intraday, tá? Ele é vendedor,
Mas, pô, sair vendendo sem sinal claro não é muito bom, não é muito saudável, não. Por exemplo, aí no 18 era uma venda, eu não quis pegar ainda. Não porque eu acho que não possa cair, pode. Por isso mesmo que eu fiz parcial lá no alvo, lá em cima, né? No 310, né? 140, 310. A parcial gorda, 90% da mão, aí essa descida aí fica suave. E por que que é bom ficar na compra? Ele pode ser uma retração do 15 do 10 para impulsionar a alta, né, pessoal? Se não for, tudo bem, não tem problema não. Faz parte do jogo. A gente espera outro trade, pega. O 5 vai me adiantar isso agora aí, que ele vai romper, né? Pronto, Rompeu. rompeu. Se rompeu, o que que vai acontecer aí? Ele vai continuar a queda, mais um pouco, né? Mas para cair, ele não tem que retrair esse 10 aí um pouquinho para tentar descer? Tem sim. Então eu posso sustentar minha compra um pouquinho mais, tá? Eu posso sustentar. Eu não sei vocês aí como é que fica a parcial de vocês, né? Por que que eu estou falando isso? Não é porque eu não acho que vai cair, não. Pode cair sim. Ele chegou num bom ponto, lembra que eu falei, um dos melhores pontos de venda, dois, né? Um era o fundo do 5 de 120, o outro era o topo do 3 de 120. Só. Já poderia estar vendido, tá? Tomou loss e vendeu de novo. Mas ele vendeu aonde? Ele tinha que vender na hora, na volta do topo do 10 ali, né? Do 1 do 10. Eu ainda tô na compra, tá? Não saí da minha compra, não. Esperar mais um pouquinho. Teve a falha do 10, ele pode cair, mas eu ainda estou com o CDM do 10 ativado. Estou com o CDM do 5, né? Pronto para subir mais um pouquinho. E pode ser uma impulsão de alta do 15, né? Não tem problema. Tendência macro, acima do diário, acima do 120, é tudo de alta, É tá? isso aí. Sem contar que no 15 no 15 minutos ele ainda ficou devendo também. Se a gente for considerar um CDM ali, ele ficou devendo a média de 20 também, um toque lá. Ele tá devendo isso no 10 e no 5. Isso que você acabou de descrever aí, no 10 e no 5. Tá? Perfeito, perfeito. Eu espero que esse 10 minutos que está tentando subir aí agora, com o topo do 1, ou seja, 140, 220, tem que ser fechado, tem que se fechar acima aí, tá? Ah, Gilson, onde eu consigo entender que antecipar que ele não vai? No 3 minutos, né? 10 minutos, 3 minutos, não é isso? 3 minutos pode, ali no 6 agora, ele pode dizer isso, né? Eu dou É 6 isso aí. 3, tá? 1 minuto para tomar essa decisão. Pelo 1 minuto já teve um fechamento acima de 50% no movimento aí, que atualmente é o 15 minutos. Então, vai começando a ficar um pouco mais tranquilo. Mas ele está respeitando o topo do 2 do 5. Perfeito. 5 minutos já é de venda, né? Já é vendedor. O lugar tá bom. Três minutos não gostou muito da tentativa de subir para ver se cai aí um 9, mas eu só vou sair da minha
da minha compra quando ele falhar definitivamente, tá, pessoal? Ainda não saí da compra, tá? Tá querendo falhar definitivamente aí com esse 9, né? 3 minutos agora. Poxa, eu só posso. Eu não vou dizer que com certeza, né? Mas eu posso contar essas pernas aí como uma perna 4 da 3 da C. É, parece sim. Se for isso, ela tem que parar lá no 140, 575, né? É isso aí. Parar, que eu digo, é limite, né? É o limite dela, isso aí. Pode cair daí mesmo. Mas sim, limite é lá. Você está olhando pelo 10 minutos. Isso. É isso mesmo. Ah, o cano 9 do 3 ainda não falhou. Definitivamente não. Ele tá numa luta ali que tá. Tá? O 8 já fechou abaixo, o 9 teria que fechar negativo, né? Senão ele quebra abaixo. Como eu estou comprado, se ele quebrar abaixo, aí eu vou ficar com ele. Faltando 4 minutos para fechar o 30 e estando na região de 50%, eu já posso considerar que foi feita a retração dele, né? Não, E- não, não, né? No 30 ele tá com cara de que vai consolidar. Entre o 17 e o 7. É isso aí, Pedrinho. Observou muito bem. Lá no 140, 530 e 30. Aí, como é que foi bom eu esperar o 3 fechar aí? Eu tô na compra, galera. É isso aí. Zero a zero, hein? Ele não falhou a baixa no 3 minutos, tá? 28 Numa região ganhando de 20, venda aí eu já teria vendido, tá? Mas 28 ganhando 25 do um. Pô, acho que é uma possibilidade, hein, Gilson? foi. Eu fiz uma meleca aqui, até zerei o que eu tava fazendo. Fui fazer uma parcial, fiz a parcial errada aqui, mano. Tá ótimo. Pelo menos não sai no prejuízo. O irmão ainda tá vendido, Cláudio? Não falou mais nada, não. Ele falou que tinha tomado loja e vendido de novo. Ele vendeu de novo em 140 e 330. Ele vendeu bem, A vendeu lá segunda quando venda a gente dele. falou que ele tinha que vender o retorno. Uhum. Vendeu bem. Né? Porque se ele não fez parcial, algo do tipo, essa estruturazinha aí já tem que deixar ele atento. Ele não faz parcial, não. Ele tá trabalhando com contrato? Oi? Ele tá trabalhando com contrato? Eu não sei com quantos contatos ele tá, não, mas ele não tem o costume de fazer parcial, não. Uhum. É. Só proteger então, ficar protegido, tá ótimo. Porque agora ele mostrou um negócio, que se ele não fechar rompendo esse um aí agora, o negócio fica meio estranho.
São os tempos grandes agora que estão testando, né? Esse 30 tinha que achar rompendo a mínima do 12 dele lá, mas não tá com força para isso ainda não. Não tá mesmo não. E com teste no topo do 1, do 10 e do 5 fechando abaixo aí. 3 fechou, como eu disse, né? Ele não rompeu o 6, então podia cair sim. Entendi. O 1 estava estruturado para compra, mas o 3 estava vendedor, né? Perfeito, Se perfeito. esse 1, ó, esse 31, testar o fundo do 29 e não passar, É, eu vou, no mínimo, eu posso até não vender, mas eu não vou ficar comprado, entendeu? Por quê? Porque aí tem que falhar, aí eu posso esperar ele tentar falhar o fundo do 30, né? Só porque eu agendei a ordem ali, ele ficou um tique de pegar. A venda ali no Candle 29 do 1 era tranquila, tá? Por causa do 3, tá? Uhum. Eu só não entrei porque, tô bem comprado, CDM já fiz várias entradas parciais, e o CDM do 5 ainda não pagou, né? Nem do 10. Então ele ainda vai lá em cima. Eu já tirei a minha ordem dali de cima. Deixar ele decidir o Esperar que um que ele pouco. quer fazer. 1 minuto não está conseguindo romper para subir. Então, quem está vendido vai sustentando e protegendo, porque estou falando protegendo por quê? Porque pode dar uma lambada para cima aí fácil. Tá? No caso como eu, quem está comprado, se dá para fazer o que? Adições parciais nas falhas, né? É o que eu estou fazendo ali, nas falhas de 3 minutos. Tá? Falhou, eu entro. Comprado, faço parcial curto. Enquanto isso, eu vou sustentando a compra para ver se ela desenvolve. Se não desenvolver, não tem problema, porque está tudo dominado, está protegido. Esse preço não me acha mais hoje se ele cair. Para ele me achar, ele tem que cair muito, ponto. Meu irmão já saiu da segunda venda com gain já. E para scalp, Eu não sei onde que ele saiu, mas se ele entrou lá no 330 e saiu aqui na mínima do 9 do 1, 260 pontos. Tá vendido, Gil? eu não vou comprar. Tá comprado ainda? Estou fazendo adições e parciais, né? Na compra, né? ele provavelmente deve ter saído no fundo do 9 do minuto. Estou a favor do 30 ainda aí comprado, né? 30 fechou mal pra cacete. Fechou ali respeitando o 12, tudo bem, pode cair. Não deu alvo no topo do 7, né? E aí o 7, né? Ele ainda pode vir testar esse 6 aqui. Mas como ele tem aí a possibilidade de ir lá em cima de novo, por que não ficar comprado, né? Estou no 50% de alta dele, ele é um back de alta, né? Mesmo que ele caia, ele ainda pode dar uma compra ali, né? No 139, 830, como eu já estou protegido, não tem problema.
é uma gestão tranquila, entendeu? E como eu estou fazendo adições e parciais, eu continuo melhorando o meu médio, né? Concordo com o Barbante. Olha, Estou num contexto de alta, comprando a favor de um 30 minutos, de um 15 minutos, né? Perfeitamente. Ô, Gilson, assim, eu sei que a gente está numa região que provavelmente a gente não pode ficar observando isso. Mas no 10 minutos eu tenho o Kendo 2, que parece uma lápide desenhadinha, né? Ele testou lá os 125% dela. Eu poderia comprar, fazer minha parcial ali no zero e tentar deixar ele esticar. Como é que eu. Não seria tão ruim, seria? o zero já seria proteção. Teria que comprar lá Então, em 25 protege para no Ó, proteger. zero. comprei aqui, protege no zero, parcial 50%. É isso, tá? Perfeito. Já fez tudo aí. E esse foi mais um dos motivos pelo qual eu mantive a compra. Perfeito, perfeito. 3 minutos tentou de novo, rompeu 6 lá, tá vendo? Uhum. E não vai conseguir, tá vendo? O bichinho tá com dificuldade. Estão batendo pesado nessa região aí. Se o 4 do 10 fechar negativo, a falha fica linda. 4,10 tem que fechar abaixo do 2, tá? Não é fechar Perfeito. negativo. Se ele fechar negativo, ele fecha abaixo do 2, mas lembra, num contexto desse, você tem que esperar que ele feche abaixo do 2, tá? Tipo, se ele Perfeito. fechasse negativo acima da mínima do 2, não dá. Nesse contexto aí, se ele fechar 0 a 0, ele já fecha abaixo da mínima. Aí, ó, 5 minutos fechou impulsionando alta, falhando fundo. Só não vi se ele devolveu o topo do 1. Seria perfeito, mas não devolveu, não. Ficou abaixo. Baixo, sacana. Se tivesse fechado acima. Bom, se ele tivesse fechado acima, provavelmente ele não estaria fazendo retração do candle 7 do 5, né? Ele estaria só subindo, sem olhar para trás, tá? Então a gente vai olhar essa descidinha que ele está fazendo aí como uma retração do 7 do 5 e vai esperar o 10 fechar, né? Se o 10 fechar devolvendo a mínima do 5, a mínima do. Devolvendo a máxima do 1, falhando, né, a máxima do 1. Acima da mínima do 2, ele vai ficar um pouco engarrafado aí. Desse. Gilson, por ter respeitado a mínima do 29, máxima do 32, você não vê isso positivamente, não? Vejo, estou comprado. Mas não por isso, que eu estou olhando os 5 minutos, né? Eu estou olhando a retração dos. Olhando 30. Ah, Você está olhando 30. eu estou olhando os 5 minutos barra 7 positivo. Estou olhando 30 minutos, macro, né? Gatilho macro, de alta. Uma região compradora de uma fibra de alta do 30, né? Uhum. Essa aqui, ó, é uma fibra de alta, 50% dela. E ele já testou esse cara também. Pode sim subir. Temos algo lá no 140, 595, né?
pena que esse cara ainda não rompeu. Se esse 30 tivesse rompido 140, 250, seria mais bonitinho, né? 60 vai fechar em 20 minutos, pode nos ajudar a tomar uma decisão mais sábia. Por enquanto, aí, CDM está salvando a nossa pátria, né? CDM 3, 5, 10, deixando a gente mais tranquilo aí na ponta da conta. O 30 minutos confirmando, só falta o 5. Rompeu o topo do 1 para cima. Vai ficar mais bonito. Mas não vai fazer isso ainda, né? 3 minutos está voltando para baixo, tá mínimo de 6. Mas não deu uma falha boa para vender, não. Tá? E essa região onde ele está aí também não é bom para operar, não, né, pessoal? Está no 50%, 50% do dia, né? Numa indecisão danada de para onde vai, né? Com o diário tentando jogar para baixo, com 120 tentando jogar para baixo, não é isso? É isso. Pode, vai engarrafar essa droga toda aí. O 10 fechou daquele jeito que eu falei, né? Abaixo da máxima do 1, acima da mínima do 2. Então, engarrafado está. Não obstante tudo isso, ele é um gatilho positivo. Ah, mas falhou o topo do 1, falhou. Falhou a mínima do 3 e do 2 também. Isso diz para a gente claramente que ele vai consolidar. E consolidação é falso rompimento para tudo quanto é lado, né? Tanto para baixo quanto para cima. Não adianta ficar tranquilo comprado, nem tranquilo vendido. Quem não está fazendo nada não faz nada, continue sem fazer nada, porque entrar aí não é legal. Quem tiver vendido, protege sua operação. Quem tiver comprado, protege a sua operação. Se tiver no Lois, eu aconselho zerar, seja para que lado for. Tomada de decisão pode ser agora aí. Ideal mesmo é esperar agora ou 60 fechar, né? 18 minutinhos, não vai matar ninguém, né? Espera, né? Alguém pegou a venda do 3 minutos, o 3 minutos deu. Estava boa, não, mas deu. Ali na mínima do 6. Eu adicionei ele. Eu não peguei não, tá? Eu continuo comprado. Como eu já falei para vocês, eu sou preguiçoso. Eu entro na operação, bato uma parcial, meu amigo, eu começo a gerenciá-la, fico preguiçoso pra caramba. Olha o silêncio. Sinto que tem gente aí tomando drawdown aí. O silêncio está cemiterial. Ouça o silêncio. Barulho do silêncio. Barulho do medo. Tô querendo comprar. Eu acho que aí não é uma boa região, não, cara. Tem que esperar. Espera 60, cara. Tá quase fechando já. 15 minutinhos só. É isso aí.
O 15, dependendo de como ele fecha ali, ele vai estar dando continuidade ao Kennel 2, que foi o que começou essa baixa aí. Pô, pior que ele foi bonitinho lá. Teve a, o Kennel 2 foi um rompimento, Ah, rompeu ali deu a 50%. adição de compra aí no 15, né? Do 3, tá? Isso aí. Foi ali, Já fez um o pouquinho trem. mais acima aí no 140, 165, tá? Ele fez a adição. Também dando a Ou até falha no mesmo fundo do no 2 do fundo do 2. 13 e do 3 também, né? Pegou minha parcial já aí. Estou dizendo para vocês, cara. Não é que eu queira estar contra o irmão do Cláudio, não, mano. O que o gráfico está me falando é uma linguagem diferente da que fala para o irmão do Cláudio. Né, Eu Cláudio? entrei comprado no 5 do 10, quando ele começou a voltar para o fundo do 2. No fundo do 4. Você compra no fundo do 4. Isso. Perfeito. Coisa que a gente fez sexta-feira de forma Várias vezes. magistral. Eu dei mole, essa eu não peguei, não. Eu não estou O meu enganando Profit vocês tinha que eu dado estou problema. eu não estou enganando vocês que eu estou comprado desde muito tempo. Né? Então, tudo bem. O meu problema aqui foi com a ferramenta. Pô, o Profit estava todo problemático aqui. Eu tive que fechar de novo. Eu Não estava fechei e atualizando abri de firmware novo gráfico. também. Aham. Eles viram que tinha atualização disponível ontem. Né? É Não que eu vi, atualizei não. o meu, mas Eu ainda não assim, atualizei o meu, tá não. bugado. É dia de consolidação. Aparentemente, até agora, já vai dar uma hora e eu não consegui sair do lugar, né, pessoal? Eu consegui bater minha meta agora, nessa adição aí, só para você ter uma ideia, porque óbvio que como eu permaneci comprado, mesmo fazendo parcial, você devolve um pouco. Mas eu fiz aí algumas adições parciais. Eu vou fazer mesmo. Tô querendo ver se ele sobe, né? O melhor ponto de venda, o primeiro ele já bateu, que é o 140, 250. Próximo é só no 140, 595, tá? Para quem está realmente querendo vender bem, é lá. Mas se cair direto daí, aí você tem que esperar a estrutura, né? De confirmada no 15, no 30, né? Que seja. 15 não tá legal, não. 15 eu acho que ser meio difícil. E mesmo assim, no 30 minutos, o melhor ponto de venda é lá no fundo, no 17 ou no 15, né? Que vai exatamente no alvo que eu estou falando de 120. Então, melhor ficar comprado, pelo menos por enquanto. As informações para compra estão aparentemente mais saudáveis, né? Com isso aí, galera, eu já protegi, estou na meta. Se ele subir, ótimo. Se descer, tá ótimo. Ele pagou de novo aí pela. Isso é característica mesmo da consolidação. Ele pagou duas vezes o CDM do 3 sem ir pagar o do 10 e do 5. Perfeito. Lembrando, a nossa mentalidade hoje não é compradora, ela é vendedora. Só que o ponto onde ele abriu é que não é bom para vender. Só isso. E 60 fechando aí, ele confirma a compra também. Cara, ele vai ficar bagunçado, né? Vai fazer mesmo que o raciocínio que você falou agora mesmo aí, da, da consolidação, né? Perfeito. E isso no replay que a gente fez ontem foi exatamente igual, não foi? Isso aí. É, exatamente igual. É comprador aí e é vendedor lá. Lá e lá. 30
30 está respeitando a linha do 60. E o 30 está respeitando a linha do 30. Só que ele não deu alvo em nenhuma delas ainda, tá vendo? Nem para baixo, nem para cima. Então ele pode cair e testar o topo do. Na verdade, ele deu um, né? Então esse 4 aí. Está muito igual a esse aqui. A bagunça tá aí bem indeciso. Vamos esperar para ver o que ele faz. Por enquanto, impulsão de alta aí, do 60, tá? Até a mínima do 9, que é no 140, 410, mínima do 8, 140, 490, e um excelente ponto de venda, que é o 140, 595. Só que, cara, tá tão engarrafado que ele não consegue passar daí. Tá aí, ó, batendo aí pela enésima vez, não passa. Com 10 minutos. Teoricamente, se descer, 50% não segura mais. Aí, se ele der um gatinho, né? Se esse 10 aí não romper esse máximo do 1 aí agora, vai começar a ficar difícil. Tá difícil para ele. Que aí os compradores param de comprar. Eles desistem. Aí eles vão deixar o preço cair aí uns 500, talvez 600, talvez 700, talvez até 1.000 pontos para voltar a aparecer de novo. Entendeu? E não adianta olhar o book, tá, pessoal? As ordens grandes entram a mercado, não entram agendadas, tá? E quando você vê ordens grandes lá, pode ter certeza que é phishing. Eu até confesso que eu não estava compartilhando tela. Eu cliquei no book no exato momento disso. Falou, não adianta, viu? O cara tá adivinhando? Tá adivinhando? Caraca. Telecinese. Não, telecinese é a capacidade de mover coisas, né? É. Da evidência. Esse 5 do 10 aí dos caçadores é um tema legal. Assim como o 51 do 1 também é. 60 minutos andando de lado. Muito bom, deu para bater meta nele, mas vocês viram que foi um exercício mental, né? Acho que o irmão do Cláudio estava atrapalhando a gente, né? Ele fica metendo venda contra a gente, pô, em vez de ajudar, né? Né, Cláudio? Ah, Ele vai fazer nos últimos 5 minutos dele aí, ó. Esse que anda um dos 60, tá? Às vezes o trader institucional ele deixa para fazer o movimento no último, nos últimos minutos, entendeu? Que é, eles usam como indução, entendeu? Tipo, ele dá uma esticada para cima com esse 60, que é esse candle de 60, dá o alvo dele lá no 140, 490, e aí a galera compra. Aí ele tá chegando no melhor ponto de venda. Aí a galera mete compra lá em cima. Aí o preço despenca. Aí o cara fica com a cara de cachorro pela mudança, né? Perfeitamente.
Tá no último 5 minutos aí de 60. Vamos ver o que ele faz, né? 5 minutos quebrado ainda para alta. Né? Uma pena que nenhum fechou acima do topo do 1 do 5, tá? Então seria uma alta perfeita. Do 10 minutos, tá? Mesma configuração do 5. Gilson, 5 e 10 minutos. O 5, o candle 4 rompeu o 1 e não passou da máxima do candle 1 do 5. O 10, 2 e 3 romperam também para dentro do 1. O 4 e 5 não conseguiu passar da máxima. O que você vê isso? Como você vê isso? Eu ainda vejo como alta com falha de alta. Em 10 minutos falhou um para baixo e depois falhou dois para alto. É consolidação, né? Consolidação é terrível. Consolidação faz isso aí com a gente toda hora. E dava para ver que ia consolidar, né, pessoal? Tinha essa abertura aí, é isso. Eu só não estou vendido no lugar, né? Não é bom, né? Se eu estivesse fazendo esse movimento aí, ali, ó, em cima do 140, 595, eu estaria vendido, não estaria comprado, não, né? Eu estou comprado porque ele abriu muito baixo, né? Ele não quis fazer nos últimos 5 minutos dos 60. O jeito vai fazer depois do chamar 60. A movimentação intensa aí. Tipo de pelo. Pelo menos é o que eu tenho expectativa. De preferência que ele dê uma lambada para cima, né? Com esse fechamento aí, tudo é possível. Lembrando que lambada para cima aí, pessoal, é teste para cair, tá? Pelo menos, pelo menos em primeira mão, primeira hora. Eu estou comprado esperando isso, mas sabendo que já deixo tudo agendado lá em cima, a saída, né? Primeira saída está no 410. A segunda está no 490. Perfeito. Preferencialmente que ele feche acima ali do 250, né? 60 minutos. Voltou, foi eu falar e voltou para baixo. Tá bom, como dizem os portugueses, está bem, está bem. Vamos bem, né? Um minutinho, fechamento 60. Ih, rapaz, voltei. Rapaz, terminando de fazer o almoço. Nada. Eu acho que foi chapisca porcelana. Talvez, talvez. Ô, ô Gilson, igual eu tinha comentado ontem com você. Eu vendi, eu comprei, obviamente, né? Eu saí da minha compra muito rápido porque eu fiz uma compra ali de região, né? No início do dia. Mas se eu tivesse mantido a minha compra, eu teria feito parcial no local certinho, que era para fazer parcial. Ele já teria me dado um ótimo ponto para fazer uma adição e eu estaria, mesmo trabalhando com os meus
três contratinhos, eu estaria tipo uns. Agora, depois da segunda parcial, uns 500, 600, talvez até 700 pontos, cara, de distância dessa brincadeira aí. Podendo operar tranquilamente, como se fosse uma consolidação. Beleza. Viu? Por que que você não fez isso? Tô me perguntando também, Gilson. Perguntando também. Eu enxerguei a compra, fiz e saí rápido dela. Fechamento Isso. 60 não ficou 100% bom, porque ele não rompeu ali a 140, 150, tá? Ainda é um Perfeito. positivo, né? E respeitou o 4, que é o 4, né? Dele mesmo lá, 60 minutos. Então, ainda tem ali, ele ainda tem alvo para dar em cima aí no 140, 410 e no 140, 490. Ainda não é bom ficar de bobeira aí não, tá? Tem que estar comprado, tem que estar protegido. Deixa sem proteção não, tá? Vender não tá, tem muita informação boa para venda aí não, tá? Ainda não. Ainda é alta. Umas falhazinhas ali, sim. O término não conseguiu passar para cima desse ponto aqui, né? E ele tá terrível. Esse cara aí pode ser que caia. 3 minutos, confirma isso pra gente já já. Aí. Inclusive, Gilson, esse aí também é o topo do 1 do 5. É, tudo igual. Todo mundo do 5 e do 10 é mais ou menos. Do 3 também é mais ou menos tudo igual. O 3 no momento ainda é comprador porque está acima do 15, né? Do 3, mas já está falhando a máxima ali. Está falhando esse 140, 250 aí, né? É a mínima dos 5 do 120, né? Mínima do 3 do 240, né? Aqueles pontos Perfeito. que a gente falou ontem que seriam pontos de venda, né? Só não ficou bom para vender por causa da abertura. Ela ficou muito um pouco distante deles, né? 3 está testando o ponto de compra dele aí, né? Estou no 15 agora. Lembra porque eu falei que era ponto de compra? Aí? Rapaz. Entendeu, né? Uhum. Nenhuma novidade para vocês que ó, estudam comigo. Deu uma estirada aí. 160 pontos Eu a favor da adicionei ali compra. que eu não sou bobo nem nada, né? Eu estou do 3, do 15 do 3, tá? Que eu estou falando, tá? Sim, Isso sim. daí ainda é para pagar o CDM do 10, pessoal. Eu ainda estou operando no CDM do 10. Desde quando abriu esse treco aí, CDM do 10. No alvo. Opa! Opa, Primeiro foi. alvo. Agora, 140 para 410. Alguém pegou comigo? Não Eu não peguei. Eu quase peguei. entrei nela. Não, sei se você está eu não cheguei a comentando que pegar, não não. pegou, não pegou, não pegou, não pegou. Cláudio está operando com o irmão dele ali. Ó. Ô, Gilson, você Oi. falou que o 3 testou no ponto de compra. Tá Testou falando que é do 15? isso. Ô, Gilson, a gente pode dizer que ainda não teve um rompimento lá na perna 1 e esse comportamento de andar lateral é o comportamento de uma perna 4, né? Sim. A nosso ponto de premissa ainda é o 140, 535, né? Perfeito. Perfeito. Ponto de premissa para
ser uma perna 4 e voltar a cair, não é isso? Isso aí, isso aí. Ele está tentando pagar o CDM dos 5 agora, numa bordoada só, né? Pode tentar falhar quem agora, pessoal? A FIBO do 60, tá? Essa aí. A máxima dele, né? Perfeito, perfeito. O alvo lindo ali no 140, 410. Pagou agora o CDM da M5 numa pancada só. Outro CDM 25. Oi, o pai deixou aí. Alguém pegou a venda do CDM 25? Peguei também. Irão, Era um dos pontos de venda, né, galera? Lá em cima. Eu não vendi não, tá? Mas era um dos pontos de venda e poderia dar uma boa venda. E deu, né? Para quem pegou, retração do 60, tá? É uma mistura de retração e impulsão, né? Foi bem. Por quê? Porque é uma retração do Candle 1, tá? Para impulsionar, porque ele ainda tem um alvo para dar lá no 140 aqui, 490. Porém, ele deu alvo no 9 e pode ser uma impulsão para romper o topo do 4, né? Aí é a hora que você não consegue usar só o 30, o 60, né? Você tem que usar outros tempos gráficos, né? Nos demais tempos gráficos que a gente tem ainda, é uma baita de uma indecisão. Você não tem compra estruturada no 10, entendeu? Você não tem compra estruturada no 15. Os únicos estruturados aí é o 30 e o 60, e mesmo assim eles são indecisos, né? Eles não estão quebrados para baixo nem para alta, eles estão no meio de uma grupo de uma consolidação. Então, ficar vendendo e comprando aí é só pegar as extremidades, né? Tem que vender lá em cima, no 140, 590, 490, 410, e pensar em compra ali no 139, 700, 800, mais ou menos. Região, né? Vocês não precisam olhar aquele negócio de volume, região de concentração, não precisa de nada disso. É só ver onde estão os gatilhos. Esse daí foi só o pagamento do CDM do 5, tá? Ele pagou o CDM do 10? Já pagou. Então, pode cair? Pode. Já deu a venda? Não. Ah, mas eu peguei o CDM do 5. Beleza, você pegou um scalp, uma quedazinha, boa. Pagou bastante ponto, né? Mas ele ainda tem alvo para cima, tá? Pagou quase 250 pontos nessa queda. Desses 250 pontos, dá para pegar 170. Fácil. Lá em 3 minutos agora fechou uma libélula. Rapaz, que se ela der essa venda aí vai ser bonito. Se ela der essa venda, acho que ela vai dar o alvo do 60 lá em cima. Ela vai pagar a alta e vai dar a venda. Vocês entenderam o que eu falei? Perfeito.
Gilson, repete de novo para mim, por gentileza. Mas eu tô sentindo que esse cara não tá me ouvindo, não. Ele tá de sacanagem. Tô falando sério. Se ele Ah, funcionar perfeito. agora, ele paga, ele termina de pagar os 60 e paga cá embaixo de volta. Como o dia está consolidado, não é muito difícil ele fazer isso, não, tá? Está bem consolidado, ele pode sim, é um comportamento padrão do preço, quando está consolidado, fazer esse tipo de coisa. Por quê? Porque ele gosta de ameaça, ele gosta de induzir e inverter o movimento. Induz, inverte. E aí esse camarada aí adianta para você os pontos onde ele vai inverter, né? É isso aí, perfeito. E aí, Cláudio, como é que você está aí? O Negativo. Estava positivo, devolvi. que você fez? Uma porrada de besteira aqui. Dá o alvo da libélula aí, já já. É 140, 030. Pagou de novo o CDM do 3. Foi lá em cima. TM do 3, tá? Eu ainda estou na compra esperando aquele alvo lá em cima, tá? Eu só quero vender o 140, 595, se ele falhar lá, tá? Virei positivo. Aí.
Vamos subir esse negócio. A consolidação, pessoal. Consolidação é isso aí. Estamos nos 50% da consolidação. Toda operação feita aí nesse meio termo aí, ó, alto risco. Aí, pessoal, aí vocês podem perguntar, mas por que que eu estou preferindo comprar? Primeiro, porque eu já estou comprado, a produção já está protegida, né? Eu não tomo mais stop nela, nem que ela queira muito. Só por erro operacional grave da corretora que eu posso tomar um stop nessa operação aí. E os 60 minutos é comprador e eu tenho um alvo para dar de venda, né? Pode isso, a corretora do nada estopar sem ter comida garantia. Os sistemas são sistemas, né? As pessoas erram, né? Então, eu até É, entendo que os caras fazem um controle de qualidade legal, mas pode dar um erro maluco aí, né? Você sabe. Eles têm robô de stop, não tem? O cara que faz a droga do é, robô lá, faz, deixa um erro lá intermitente que ninguém consegue achar. é. E esses robôs não são fáceis de ser testados, não. Quer dizer, o cenário para teste deles é um complicado, né? Você tem que botar ele rodando, eles vão ficar analisando a operação e garantir a operação e garantir, né? Isso o tempo todo. A quantidade de pessoas que tem operando ao mesmo tempo, um específico que vai dar erro pode ser. Não, mas não é isso só, cara. Pensa, às vezes o cara bota o dinheiro, eles dão as opções de você colocar o dinheiro em garantia e, tipo assim, você compra a ação, seu dinheiro está em ações, não é isso? Sim. Mas aí você pode operar ele no mini índice, mesmo estando posicionado em ações. Agora imagine que os dois caem que você está comprando. É, Ele vai monitorar, sabe? Os cenários de teste e de backtest os robôs são complexos. São complexos. O cara não souber fazer esse tipo de coisa, ele capota. Fácil. para quem conseguiu uma carteira bem consolidada, essa é a melhor opção. E num dia que nem hoje aí, ó, você imagina a chuva de stop que deu aí. Um show de stop que deu na galera. É, Não sabe o que tá fazendo. Eu mesmo também não foi um stop, né? Pegou meu gain aqui, eu não consegui fazer a parcial ali no momento que eu queria, acabou pegando meu stop gain. Mas Esse stop o aí é time bom de tirou pro tomar. cafezinho. Esse stop aí é bom de tomar, essa ganha. O problema aí é que Sim, a galera vende fundo, compra topo, não é isso? é isso. eu Entra na comprei, euforia, por exemplo, o cara da euforia, hoje, num dia de consolidação, não dá para você vender o fundo do 24. concordo. Se fosse um dia de tendência, se ele já tivesse mostrado que era um dia de tendência, eu teria vendido 25. Teria vendido o 7, ou o 7 lá na abertura dele. 3 minutos que eu estou falando, tá? Eu teria vendido aqui, ó, fácil. Ele devolveu aqui, ó. Mas por que que eu não vendi? Eu estou numa região compradora. Os tempos maiores estão me dizendo isso, né? E eu estou vendo que está consolidado, ele adora fazer isso. Finge um rompimento, desce. Finge um rompimento, sobe. Finge um rompimento, desce. Finge um rompimento, sobe. Ele faz isso. É assim consolidação. Desde que o mundo é mundo, né? Desde que bolsa foi inventado. Isso aqui não é falso rompimento? É falha, né? Mas é um dos meios, né? É uma das formas. Agora ele está indo. Lembra que eu falei que ele ia dar o melhor ponto de venda nessa libela? Aí, e ele pode pagar os 60, e aí sim, só a venda. Entendeu? Está chegando já. Está quase nele. 140, 380, né? Cara, eu estou esperando 595. Ele pode ir mais um pouquinho, ele pode romper. Mas pode sim, pode parar por 380, 475, 550. Eu estou pensando no alvo do 120, tá? Por mais que eu tenha um alvo do 120 bem claro aqui, ele vai dar venda aí mesmo. 250.
Aqui, ó. Tanto que ele tá brigando aqui pra caramba. Eu só não soquei vendo aí, porque o próprio 60 minutos tá indeciso, né? 60 minutos, ó, alvo aqui, não passou, né? Alvo aqui, não passou. Então, ele está engarrafado aí, no meio desses dois gatilhos, do 9 e do 4. Quem vai me dar a próxima informação boa, né, para eu tentar ficar comprado, eu vejo por 120, eu tenho que esperar 40 minutos. Por enquanto. E enquanto isso, eu posso ficar comprado. Poderia estar trabalhando na ponta da venda aí, igual o irmão do Cláudio? Poderia, era só estar vendendo no lugar certo, né? Por exemplo, se ele pegou a venda lá no 140, 330, que nem o Cláudio falou, e ficou fazendo adições, ele também está tão bem vendido quanto eu estou comprado, entendeu? Perfeito, perfeito. É só operar nas regiões certas. Por isso, daquele vídeo que eu falo com vocês, momentos e regiões. Olha, aquele vídeo lá é extremamente importante. Eu acho que um dos vídeos mais, fora do emocional, esse é um dos mais importantes. De novo, só vamos tentar de novo lá no 595, tá? Lá a gente pensa se vende. Lá. Tá pagando já aquele camarada, tá? Ó, já pagou o primeiro alvo dele, ó. Tá. Agora é a decisão. Se ele rompe, se ele começa a voltar daí, ele vem cá no 50%, tá? Começa a voltar. Como esse aqui já não rompeu, chance. Muita chance. Apesar que eu acho que agora ele está buscando a média de 200 no minuto, né? Deve romper também a média de 200 no minuto, né? Para cima aí, né? Para dar esse alvo aí que a gente está esperando, 490 e 595, tá? Aí, ó, para quem acredita na venda, ó lá, já veio, já recebeu. Ultra Scalp, depende. É um Ultra Scalp de quantos pontos? Ó? 130 160 pontos. pontos. 160? É. 160. Ele vai pagar mais, mas é mais ou menos. Já, proteção já deu, né? Quem vendeu, protegeu, chegou já praticamente no alvo. Ele deu até parcial ainda. A Agora, gente por for que que eu considerar. não vendo? Vendo porque eu não tenho informação. Claro, eu vou vender, eu não quero pegar esse carro que eu estou comprado. Tem alvo aí em cima. Você não tem alvo para dar aí para cima, Cláudio? O mercado financeiro está com probabilidade de subir. O alvo não é meu, não. Duvido. Tá com alvo lá em cima, ô Washington? Pedro, você tem alvo para dar em cima? Tem alvo para dar lá em cima, Pedro? Ou tá com alvo para dar lá embaixo? Eu estou com alvo para operar. Tá com alvo para dar, aí já é outra questão. Os caras ficam botando palavras na sua boca, né, Pedro? Tentam, tentam imputar. Tentam imputar, né? Olha, a falha de alta, ele está tentando pagar os 50% dessa libela aí de novo. Ele já pagou algumas vezes. Dia de engarrafamento é assim mesmo, pessoal. E os 60 minutos já tinha dito que ia engarrafar. Perfeito. Deixa ele chegar lá. Esperar ele chegar lá. Igual ontem, Pedro, a gente fazendo aquele replay lá. Eu falei, deixa rolando aí que ele vai lá no alvo. Aí você falou, depois você passou um tempo lá, você falou, porra, rompeu o alvo. Por exemplo, se vocês estivessem operando por 30 minutos, quantas operações vocês teriam feito até agora? Igual a gente fez ontem no replay.
Uma, né? É, A só compra deixa. do dois, não é isso? Perfeito. Uhum. Só um estaria comprado até agora. Agora, ficar olhando por 1 minuto, 10 minutos, 15, não é que o 10 minutos, 15 seja ruim, não, eu acho ótimo. Eles são bons, mas você pega um dia garrafado como esse daí, até eles ficam ruins, né? É. Ah, ó, 490 chegando. Ó, ó. Vai, rapaz. Pô, ele vai pagar o CDM do 1, galera, antes de subir. Pagou 410 de novo, vai pagar 490. Sacanagem. Esse 120 tinha que ir lá fazer um teste aqui às 95. Seria mais bonito para ele, né? Mais aceitável, graficamente falando. Bom, você notou que a paciência, a disciplina, não é isso? É o que faz diferença? Assim, disciplina, né? Assim, dicionário. Assim, dissertação. Eu, a segunda vendinha da Libélula. Vou pegar? Não, não vou pegar. Não é que ela não pague. Ela paga pelo menos a proteção, mas eu não quero. Ela já pagou a proteção, né? Já. O alto dela é bem lá embaixo. Se ela romper o alto, ela é bem... Aí vai pagar o CDL do... E a proteção da venda está agora no topo do 17 do dia. 140 e 250 aí, pagou. Só não entrei no CDM do 1 porque ele já tinha dado alvo na média do 0. Tô nessa venda aí, hein, Mas, pessoal. mas essa venda aí foi dada pela Libelo, né? Foi mesmo. Não é pelo CDM, É, chegou no 150% dela, né? chegou, exatamente, foi o que eu falei. Eu não peguei porque eu não quero pegar esses scalps, mas era um bom ponto de venda, era um bom alvo, então faz parte do jogo. Agora eu tô posicionado lá em 140,595. Ah, cara, o homem, Fiz uma parcialzinha aí. isso aí, É isso. menino macho. Ah, rapaz. Quando eu vi que ele chegou lá, ele chegou muito pertinho de onde seria o nosso ponto de entrada, né? Rapaz, ele tá na entrada. Se ele fizer uma forcinha, vai dar ruim. Hum, Ih, rapaz. qual é o seu ponto de entrada, eu acho? Tá longe daí agora. Muito bom, cara, muito bom. A entrada do Cláudio Mas é... tu considera, Juninho, ponto de entrada ou ponto de saída? Não, 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 calma. É, quando você chamar de Tem isso, tem isso entrada, também, né? Se você chama de entrada, aí já tem algum problema. tem um médico lá que fala para o paciente dele, né? Enquanto você chamar de entrada, vai. Isso aí não é ponto de entrada. Rapaz, rapaz. Essa venda, Gilson, pela Libélula também confluiu com a retração do H1, né? Até a mínima. E a falha da máxima do H1. Foi o que eu falei para vocês, a Libela. Eu falei para vocês logo que ela surgiu. Eu falei, ela vai jogar no ponto de venda e vai dar a venda. Foi o que eu falei? Ou seja, eu falei isso no candle 23/3. Aconteceu no candle... Ela aconteceu no 28 e no 30. Quem pegou a do 28 já pegou a primeira queda, fez a parcial e adicionou no 30. Foi? Perfeito.
Será que ela volta muito daí, Gilson? Essa brincadeira? A subir? É? Olha, cara, pode ser, porque isso aí é 50% de alta de 60, né? 50% de alta de 60, realmente. Sim. Por isso que os senhores precisam ficar protegidos na venda, porque é um dia de consolidação. Ah, mas ele pode ir lá embaixo, pagando 139,995. Pode. Pode pagar no fundo 139,790 ali, né? Pode. Ó, ali do 240. Pode. Mas pode ir lá em cima pagar o 595 que eu estou esperando desde que o mercado abriu, né? Pode também. Pode também. Vai dar mole. A questão é, eu só não vou entrar quando o preço estiver chegando lá. Tipo, O aí para ganho que vender não vale mais. Eu tenho que estar vendendo. Sim. Ah, mas eu queria vender. Aí não dá mais. Aí é melhor você esperar o rompimento acontecer, o 120 falhar e esperar outra oportunidade. Ele vai te dar outra oportunidade. Aí já é melhor comprar do que vender, porque é um dia consolidado e ele faz falso rompimento. Simples assim. Ô, Gilson, então eu posso dizer que eu tô num ótimo ponto, né? Se lá seria a entrada para uma venda, eu tô lá, pô. Tô em 140, Ah, mas você vai 595. deixar voltar isso tudo enquanto você vai vender de novo? Não, fazer uma ediçãozinha, né? Qualquer. Ah, sei lá. Aí você que sabe. É gestão de risco, né? Entendi. Eu, tipo assim, se eu estou vendo que ele pode ir lá, ou eu entro comprado, eu estou comprado, eu não saí da minha conta. Uhum. Ou eu tô teimoso, eu estou demais. Mas, cara, quem está comprado como eu, desde o início do dia, né, praticamente, já está com o médio bem distante. Sim. Quem entra comprado aí leva um riscozinho, mas também não é todo ruim, não. 50% de alta de 60%. Ele já deu alvo de venda, já. Já era para estar vendido lá naquele 140, 410, né? Fundo do 9. Mas aí vendeu, botou parcial no bolso, protegeu, falhou o fundo. Foi o caso ali do que? Do 31, 3 do 3, né? Falhou o fundo. Significa que o 32 sobe. Eu já comprei o próprio 30, né? Que para mim é a adição. Então, eu poderia fazer sem o sinal. Eu acho que ele ainda tem chance de pagar os 140 mil redondo ali embaixo, tá? Por isso que eu não estou dando mole. Eu compro, faço parcial. Compro, faço parcial. Eu estou comprando, fazendo parcial um tempão. Tá cada vez deixando o preço mais distante, ponto de entrada mais Bem distante. distante. Seu ponto de entrada está onde agora? Ai, 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 tá longe Vou disso aí. perguntar para o Washington Pai onde é o ponto de entrada dele. Muito bom. Cláudio fica todo sorridente. Vocês precisam de ver pessoalmente quando o Cláudio fica. E rapaz, agora vai, hein? Agora vai, agora Agora vai, vai. agora vai. E não pensa que é uma alta direta, não, hein? Tem que passar. Lá com 10 minutos, tá? No 595, tá? Com 10 minutos. Essa libela ainda pode te dar outra venda aqui no 550. Pode, 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 pode. Você vê o contexto? Uma libélula, ela pagando tanto os alvos de compra quanto os alvos de venda. Se for um dia de tendência, ela não vai fazer isso. Ela vai pagar para um lado só. E é o da tendência.
Consolidação não paga custo errado. Subindo. Qual o alvo agora, galera? 490 e 595. Fechando 120. Se ele tiver dado esses alvos, vai ficar maneiro. Se ele não tiver dado esses alvos, ele ainda pode seguir um pouquinho para dar o alvo, para depois pensar se ele rompe, segue ou se falha e começa a queda. E se ele falhar, começar a queda, pessoal, temos alvos bem lá no 137.300, tá? Perfeito. Perfeito. Olha o silêncio. Olha o silêncio. Olha o silêncio é uma figura de linguagem, vocês conhecem, né? Eu sei que é Não uma figura de exatamente ela, linguagem, mas mas sei eu que é. não lembro o Hum? nome dessa figura de linguagem. Como vocês não conhecem, vocês não estudam a língua portuguesa, vocês são demais. Sinestesia, cara. Se Sinestesia. Perfeito. estudaram a língua portuguesa direito, esses meninos não fizeram Enem, não. Esses meninos, né, Eu Cláudio? decorava só para tirar 8 e Ô, Gilson, hoje em dia os meninos estão tudo tentando fazer neném, cara. Tem não, cara. Então, não. As coisas que eu tenho visto aí, rapaz, eu É, tenho visto umas coisas aí estranhas. Agora já é bebê reborn. isso aí tá complicado mesmo. Né? É cada uma que eu tenho visto, cara, que vou te Começou com contar. aquele negócio do Terian. Isso. isso ainda é saudável considerando no geral. Rapaz, ouvi um vídeo hoje aí, esses dias aí, rapaz, falando um negócio aqui, eu tive que, cara, não me aguentei. Foi esse aqui. Ó, esse aí. Na verdade, eu sou um cavalo não binário, né? Então eu não me identifico como cavalo nem como égua. Eu sou um cavali. Eu sou um cavalo não binário, né? Então eu não me identifico como cavalo nem como égua. Eu sou um cavali. Adoro. Mano, Isso aí é complicado, cara. Esse rapaz, a cara parece dele, até um personagem do Hermes e Renato. justamente, o cara tá brincando. Enfim, vamos pro trade que é melhor. Vamos pro trade, vamos ver se chega no alto. Bom, ele tocou ali no primeiro alvo que a gente tinha comentado, né? Que era o 490. É, o alvo era 409, já era o segundo, né? O primeiro alvo era aqui, 250. O segundo alvo, depois que surgiu, que andou 60, era o próprio topo dele, né? E que ele tocou algumas Perfeito. vezes, né? É, e falhou, aqui falhou, mas também não conseguiu dar sequência. Agora está indo de novo. Aí tem o segundo alvo, tem o terceiro alvo, no caso, né? E tem esse alvo aqui para mim, que ele é o alvo que pode jogar o preço para baixo. Depois daqui, quem pode jogar para baixo é esse. O diário, esse aqui também pode jogar para baixo, mas como ele já foi testado, talvez passe direto. E esse aqui.
Uma coisa ruim é que dias de consolidação, ele tem alguns comportamentos assim, tipo, ele sugere grande volatilidade. Tipo, ele dá um alvo desse assim de compra, ele dispara para baixo parecendo que está entrando em tendência. Aí ele bate lá no fundo, faz o rompimento e volta. Paga o topo de novo. Então, assim, tem que tomar cuidado. Isso aí, por exemplo, vai estar tentando pagar de novo CDM do, tá vendo aí? Minutos. Perfeito. 140, 320. Vai tentar de novo lá. Do jeito que tá o 5, ele também Ah, pode aproveitar essa brincadeira aí e lá pagar também o do 5 direto. pode, pode sim. O do 1 já pagou. Olha, isso aqui está sendo uma aula de disciplina, né, pessoal? Você vê que eu estou comprado desde cedo, só gerenciando a conta. Cláudio, é Fábio, né, o nome do teu irmão, não é isso? É assim. Ele já saiu, ele está ainda vendendo. Mas a última vez que ele me falou aqui, ele tinha vendido de novo. Foi às 10h20. Aí você concorda que se ele tivesse comprado, teria sido um dia mais tranquilo. Para quem não gosta de operar, não sabe operar com oscilação, não foi um dia com tranquilo, tá? Mas a compra foi mais tranquila. Vou te responder, perdi a compra. Tava esperando o 3 fechar, esse 34 fechar. Falei, pô, esse 34 fechar, tocando 31 e fechando acima, eu vou comprar. Fui olhar aqui o detalhe do meu irmão, não comprei. Pancou para cima. Ele deu um ponto de entrada. Eu perdi o ponto de entrada do Washington, Gosto. Eu gosto. mas peguei o ponto de entrada do Pedro. É, bom L. Lá ele, essa empresa. Lá ele. Olha a libélula lá, pessoal, E 140, 550, para quem não acredita aí. Uma libélula faz tudo isso, né? O pessoal que opera, tenta operar esses padrões, eles não respeitam. Por isso que dá errado. E o cara acha que é para vender o touro da libélula, comprar o fundo dela. Assim. Libélula, o pessoal sempre fala que é venda, né? E mas é na, são nas projeções, né? Não é operar, Isso aí. são as projeções que ela te dá. Esse aí pagou praticamente tudo que ela prometeu. E mais de uma vez. Eu fiz Tanto para compra uma quanto para venda. adição. Fiz uma adição e uma parcial aí, Gilson. Agora eu tô com dois contratos lá em 140, 600. Eu tô Aí tá tentando. bem vendido, né? Tô vendido lá em cima. Isso aí. fiz Eu meu eu fiz uma parcial e agora? adição. Eu fiz uma adição. Opa, vai pegar outra parcial. Parcial. Qual que pegou a Tá no parcial? 320 agora. É no 320 a próxima agora? Peraí. A parcial é no 320 agora. Tá, beleza, beleza. Sabendo que ele pode ir lá no 595. Sim, sim, sim. Mas se ele for aí já pegar a parcial, ele pode ir embora agora lá pra cima, que eu vou ficar muito tranquilo. Nem com lanterna o preço mexe mais hoje. É, pô. 14 minutos para fechar o 120. Eu vou esperar o fechamento do 120. O back de alta, eu acho que vai subir. Quando o 35 fechou, já deu ruim para os vendedores, tá?
Here we go, here we go, here we go, here we go now. Here we go, here we go, here we go now. Rapaz, hoje eu estava ouvindo Charles Bird. Já assistiram esse filme? Não. Bird? Referência de filme, eu sou analfabeto. Cara, eu adoro filmes. Gosto disso. Se vocês quiserem, assistam aqui, esse cara e o filme. Esse filme aqui. Eu não sei, o cara era um ator conhecido que eu esqueço o nome dele. Mas, esse cara aqui que fez. Esqueço o nome desse ator, é um ator famoso. Para quem gosta de música. Enquanto a gente está vendo, deu o alvo, né? E aí? Beleza, galera? Acho que tá bom para a gente hoje, né? Alvo, dado. Perfeito. Operamos uma consolidação a favor de 60. Ah, Gilson, uma consolidação não tem favor. Tem, né? A favor de 60, né? 60 era comprador. Para ser vendedor, agora o que que ele tem que fazer? Respeitar o 8. Se ele não respeitar o 8, ele pode fazer o rompimento e continuar subindo. Eu vou parar a gravação, que esse vídeo deve estar enorme.